Está o servo de Deus, nessa está na batalha, vai dar o seu uso, a poderosa nação de Deus esta noite. Quero cumprimentar a igreja do Pai de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos alegres, porque estamos na presença de Deus. E se nós estamos na presença de Deus, há motivos para nós estarmos alegres. Já que nós estamos de pé, eu convido a amada igreja, os irmãos, a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Livro de Atos, capítulo de número 9, a partir do primeiro versículo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Nosso pastor está abrindo a Bíblia. Tu não tem pressa. Glória a Deus, aleluia. É para isso que existe o curso de doutrina, para nós aprendermos. Eu confesso aos irmãos que eu tenho 12 anos de evangelho aqui nessa igreja, caminhando com Cristo. Aceitei a Jesus no final do ano de 99 e, decorrer da caminhada, a gente vai aprendendo, observando o decorrer, como se portam as pessoas, como elas abrem a Bíblia, expressam, e nós vamos aprendendo. Leiamos a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até aqui, olhamos ao Senhor, olhamos a nossa cabeça. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, nesta hora, Senhor, acabamos de meditar a Tua palavra, ó Deus, e queremos, ó Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, conosco aqui, ó Pai, como Ele já está, ó Deus, nos abençoando, ó Pai, na Tua palavra, ó Deus, que nós venhamos sumir, desaparecer, ó Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo me capacitando, colocando palavras em meus lábios, ó Pai. Perdoa meus pecados, falhas, pensamentos, ó Deus. Tem de misericórdia da minha vida, ó Deus. Tem de misericórdia da Tua igreja, ó Pai. Derrama a Tua graça, ó Deus, sobre nós, ó Pai. O Teu favor, Senhor, seja conosco, ó Pai, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os assentos. Nós acabamos de ler um texto da história de um homem chamado Saulo. Saulo, porque na época em que ele perseguia os crentes,
na época em que Saulo perseguia a igreja primitiva, naquela época, ele era chamado Saulo de Tarso. E acabamos de ler um texto que nos conta a história de Saulo, que teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Esse encontro glorioso que Paulo se converteu depois que ficou cego 3 dias, ele passou a ser perseguido. Ele perseguia a igreja e depois deste encontro que ele teve com a igreja, ele passou a ser perseguido. O perseguido passou a ser perseguido, porque ele passou a levar o Evangelho que os apóstolos naquela época estavam levando. Então, o que Paulo, vamos acreditar assim dessa forma, o que Saulo fazia aquelas pessoas sentir na pele a perseguição da igreja, a perseguição do Evangelho. O Cristo chamado Jesus passou para ele sentir também o que ele estava fazendo com aquelas pessoas naquela época. E sabemos que a igreja, a palavra igreja no grego significa eclésia ou eclesias, tirados para fora, tirado deste mundo, saindo de fora deste mundo para ser diferente. Eu entendo dessa forma. Então, meus irmãos, o que eu aprendo nesse texto, que Saulo, o Senhor me deu uma revelação há muito tempos atrás, e eu já estive pregando essa mensagem. O Senhor me deu um tema: a igreja Paulo, ela herdará o céu. Foi o tema que o Senhor me concedeu. Então, meus irmãos, Saulo era um homem rude, era um homem cruel, era um homem violento, não tinha amor no seu coração, porque ele estava em um império romano naquela época. E nós sabemos que naquela época, esse império romano, ele governava, ele expressava a sua literatura. Esse império romano, ele expressava os seus conceitos, os seus estatutos, que naquela época existiam, e as pessoas, elas tinham que andar de conformidade com o sinédrio, com aquelas pessoas que estavam na frente. Então, era um homem que não tinha amor no seu coração. Ele invadia as casas, mandava soldados entrar dentro de casas de crente, pegar os crentes e levar preso, a ponto de torturar e matar. Vejamos que a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Estevão, e Saulo estava liderando quando Estevão foi morto apedrejado, e Saulo estava ali como cabeça, e assim Estevão, o discípulo de Jesus, foi morto apedrejado. O Evangelho naquela época foi perseguido. O Evangelho nos dias atuais ainda é perseguido. A igreja, ela é perseguida no mundo espiritual. A hostes demoníaca, a potestade, a principado, a demônios que perseguem a igreja, querendo tirar um crente, uma crente, um servo, uma serva de Deus da presença de Jesus Cristo, colocando frieza espiritual, colocando desânimo no coração das pessoas,
para poderem as pessoas se desanimarem, as pessoas olharem para trás, largar o arado, esquecer-se da promessa e que Deus fez. Esse inimigo do mundo espiritual chamado Satanás, ele não brinca, ele está aí, bradando, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. É só uma brecha, ele vem e traga, chega ao ponto de matar, levar a sepultura. Mas graças a Deus que eu vejo aqui pessoas perseverantes em oração, graças a Deus que eu vejo aqui pessoas perseverantes na palavra de Deus, perseverantes em louvar, em adorar e exaltar o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como diz lá em Apocalipse, que os seus pés são como latão reluzente, e na sua boca há uma espada afiada, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele está contigo, ele está comigo, ele está com a igreja. Graças a Deus por isso o louvamos, por isso o adoramos, exaltamos o seu nome. Meus irmãos, então, o que eu aprendo nesse texto, e eu estive certa feita olhando em um prospecto, em um papel, e eu pude ver que existem vários tipos de igreja. Nós já falamos que igreja no grego é eclésia. Então, igreja de Cristo só existe uma. São templos que existem por aí. Existem muitos templos, meus irmãos. Existe o templo católico fundado no ano 33. Existe o templo luterano fundado no ano 1517. Vou dizer igreja porque nós nos acostumamos a falar igreja para ficar mais fácil para mim. Existe a igreja episcopal fundada no ano 1534. Existe a igreja presbiteriana fundada no ano 1560. Existe a igreja congregacional fundada no ano 1580. Existe a igreja batista fundada no ano 1609. Existe a igreja Rosa Cruz fundada no ano 1610. Existe a igreja metodista fundada no ano 1739. Existe a igreja chamada Mormons, fundada no ano 1830. Existe a igreja adventista, fundada no ano 1831. Existe o espiritismo, fundado no ano 1847. Existe a igreja Testemunha de Jeová, que nós conhecemos que é uma seita, fundada no ano 1874. Existe a igreja Assembleia de Deus, fundada no ano 1901. Existe a igreja Congregacional Cristã do Brasil, fundada no ano 1109. Existe a igreja Messiânica, fundada no ano 1926. Existe a igreja do Evangelho Quadrangular, fundada no ano 1927. Existe a igreja brasileira, fundada no ano 1945. Existe a igreja Cruzada Brasil para Cristo, fundada no ano 1955. Existe a igreja Nova Vida, fundada no ano 1961. Existe a igreja Deus e Amor, fundada no ano 1962. Existe a igreja Universal do Reino de Deus, fundada no ano 1975. Existe essa igreja Assembleia de Deus em Milópolis, fundada em uma data. Existem muitas igrejas, meus irmãos, por aí, muitas portas abertas, e a qual em uma data ela foi fundada. Mas existe a igreja de Cristo, que ela foi fundada na eternidade, e ela não tem início, porque Jesus Cristo é o fundador e ele é eterno. Então, meus irmãos, isso aqui eu falei igreja porque fica mais fácil para mim falar, mas não é igreja, são templos construídos pela mão humana, aonde pessoas se reúnem e ali fazem o seu culto,
seja a Deus ou seja a Baal, seja a Deus ou seja aos ídolos. As pessoas, elas professam uma fé, se reúnem dentro dos templos e ali cultuam a Deus. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse texto de Atos, capítulo 9, a qual nos fala deste homem chamado Paulo, falamos um pouco, trouxemos uma introdução muito pequena sobre Saulo e também queremos falar sobre uma introdução sobre Paulo. Paulo, quando ele se converteu a Cristo, ele passou a pregar o Evangelho. Paulo, ele passou a andar com os discípulos. Paulo viajou levando o Evangelho. Vidas se converteram através da vida de Paulo. Timóteo, seu filho na fé, e Paulo, ele aprendeu com seu professor, se não me falha agora, Gamaliel, foi um dos professores de Paulo. Então, meus irmãos, nesse texto de Atos, capítulo 9, eu posso observar, e Deus ele me dá uma revelação sobre dois tipos de igreja: a igreja Saulo e a igreja Paulo. Vejamos, meus irmãos, que a igreja Saulo, ela persegue, a igreja Paulo, ela é perseguida, a igreja Saulo, ela mata, a igreja Paulo, ela dá vida, a igreja Saulo, ela desobedece, mas a igreja Paulo, ela anda em obediência, a igreja Saulo, ela não tem visão, mas a igreja Paulo, ela tem visão e revelação de Deus, a igreja Saulo, ela paga pedra, mas a igreja Paulo, ela recebe pedrada, a igreja Saulo, ela não louva e nem adora muito menos a Deus, mas a igreja Paulo, ela louva e adora a Deus. A igreja Saulo, ela vai entrar no inferno, mas a igreja Paulo, ela vai entrar no céu. A igreja Saulo vai estar com Satanás, mas a igreja Paulo, ela vai estar com Jesus Cristo. A igreja Saulo, ela vai entrar em tristeza, mas a igreja Paulo, ela vai entrar em alegria. A igreja Saulo, ela não tem tentação, mas a igreja Paulo, ela vence a tentação. A igreja Saulo, ela não ouvirá o toque da trombeta, mas a igreja Paulo, ela ouvirá o toque da trombeta. A igreja Saulo, ela não será arrebatada, ela ficará na terra, passando os martírios do anticristo, mas a igreja Paulo, ela será arrebatada e receberá o povo e conjunto de glória, o próprio nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, meus irmãos, ao meu coração, nesse texto, porque quando Deus traz uma mensagem nova ao nosso coração, o nosso coração, você que é pregador, ele fica muito alegre, porque coisas novas Deus está dando para nós. E no nosso coração ele se alegra, porque sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor no nosso ministério. Deus está trabalhando a favor do seu ministério. O seu ministério está sendo ampliado, as portas estão sendo abertas, a porta do conhecimento, a porta da revelação, a porta da sabedoria sobre a tua vida está sendo abençoada por Deus. É por isso que quando nós viemos à igreja, uma palavra nova o nosso coração recebe, para levantar o nosso astral, porque muitas das vezes o nosso astral fica para baixo, a nossa fé vai esclarecendo, mas graças a Deus que Ele está nos olhando nos altos céus e contemplando a nossa caminhada. Aí a vitória veio, vem a bênção, aí o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Por isso nós nos alegramos na presença do Senhor, porque coisas novas o Senhor traz ao nosso coração. Porque Deus ele traz coisas novas ao nosso coração. Porque Deus traz coisas novas ao teu coração. Porque Deus vai te usar para alguém. Porque Deus vai te usar para a igreja. Então Deus ele traz uma mensagem
Porque nós sabemos e conhecemos, tomamos conhecimento, que a Escritura Sagrada, o Senhor, Ele consola, Ele exorta e Ele edifica. Se é edificação que você está precisando, Deus Ele vai edificar a tua fé. Deus Ele vai edificar a tua fé, para poder trazer alegria ao teu coração, para que a promessa dele seja renovada, seja avivada, seja acesa no teu coração. Então Deus Ele traz edificação à igreja, porque Deus Ele quer levantar a igreja para andar, para caminhar, para marchar numa direção de glória, numa direção de aleluia, numa direção a qual o jovem adversário protege, porque o nosso adversário ele é um derrotado, ele é um fracassado, ele é um mentiroso, ele é um sujo, ele é um lambanto, ele engana, ele confessa mentira, porque ele não agrada a Deus, nunca agradou a Deus e muito menos agradará ao Senhor. Nós sim é que podemos agradar a Deus. A igreja sim é que pode agradar a Deus, chamando a atenção de Deus. Observamos as Escrituras Sagradas no caminho, ali onde estava o servo Bartimeu sentado mendigando a beira do caminho, filho de Deus, estava ali cego, quando ele ouviu que Jesus ia passando por uma multidão, e nos diz as Escrituras, a passagem que ali os discípulos, aquela grande multidão, estavam abafando para que ele viesse se parar, mas nos diz o texto, e ele cada vez mais clamava: Jesus, filho da vida, tenha compaixão de mim. E Jesus teve compaixão dele, e o furor ele passou a ver, passou a enxergar, porque ele chamou a atenção de Jesus. E também nos conta a história de uma mulher que ela padecia 12 anos de um fluxo de uma hemorragia. Ali gastaram todos os seus dinheiros, os seus bens aos médicos e nada tiveram solução para o seu problema. Mas diz o texto que ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar as horas de seu manto, eu ficarei curada. E ela foi se arrastejando pelo chão, foi se arrastejando entre as multidões. Eu não sei o que tu está passando, eu não sei até onde, mas eu digo uma coisa para você nessa noite: você tem que se arrastejando, não é pelo chão, não, é o arrastejo, é o teu louvor, a tua oração, para colocar Jesus arrependido e você receber vitória. E ela foi, chegou, tocou em Jesus, disse o texto que saiu virtude de Jesus, e ela ficou curada. A sua hemorragia estancou, e ela recebeu a sua vitória. Porque Jesus, Ele era a igreja, Ele era a própria igreja. Jesus Cristo, Ele era a própria igreja escrita, porque foi escrito primeiro para depois vier a se tornar carne. Se não me falha a memória, em Lucas ou João, não lembro, no capítulo 1, que nos diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma promessa que Cristo viria a esse mundo para salvar os perdidos, para perdoar pecado, e Ele veio. Nós sabemos, conhecemos a sua história. Ele veio, uma história muito linda, aonde o seu lar, a sua mãe se chamava Maria e o seu pai se chamava José. E naquela época existia uma lei que tais mulher que fosse pega em ato de adultério seria ela apedrejada. E Maria se depara grávida, porque o anjo trouxe as boas novas de Deus. O anjo chamado Gabriel, ele trouxe as boas novas de Deus até Maria. E o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é um Jesus
confusão, não. Ele não confunde a nossa mente, não. A nossa mente fica perfeita na direção de Deus. Na direção de Deus, a nossa mente ela fica tranquila, a nossa mente ela fica alegre, a nossa mente ela fica tranquila, porque sabemos e ouvimos a voz de Deus, o que Deus tem falado para nós, o que Deus tem falado no meio da igreja, sobre a sua promessa, sobre o seu arrebatamento. Então, meus irmãos, José, ele se depara com Maria grávida. Posso até frasear, José vendo Maria grávida. Ué, Maria, eu não tive relação com você, como você está grávida? Aí Deus envia o anjo Gabriel até José, dizendo que o que está no ventre de Maria é da parte de Deus, o Espírito Santo. E até então Jesus nasce numa manjedoura. Jesus, quando o neném foi perseguido, a perseguição de Herodes para matar todas as criancinhas, mas o anjo Gabriel aparece a José e fala para José fugir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E José, ele vai para o Egito. Chegando lá, ele fica lá. Quando Herodes morre, o anjo Gabriel, ele aparece a José e diz para José voltar, porque Herodes já é morto. Assim é Deus, ele fala através da sua palavra à igreja, trazendo edificação, trazendo consolo. A igreja é um remédio muito bom para nossas vidas, porque aqui dentro a nossa alma se regozija através da sua palavra. Aqui dentro da igreja, do templo, com a palavra de Deus, o Senhor, ele nos livra das enfermidades, porque sendo a palavra remédio que penetra como a espada de Osune, entre as juntas e a medula, para a divisão da alma, trazendo remédio para aliviar a nossa carne, para não deixar enfermidade nenhuma vir sobre o nosso corpo. Então a igreja, a palavra escrita, ou a igreja viva em carne e osso que somos nós, somos remédio, porque lá fora, quando está doente, entra por essas portas, recebe a cura, recebe o milagre. Se tiver cego, o cego passa a ver. Se tiver surdo, o surdo passa a ouvir. Se tiver mudo, o mudo passa a falar. E se tiver paralítico, o paralítico levanta e anda. Quando Deus quer operar milagre, ele opera, não tem empresa, não. Se Deus quiser fazer curar cego, ele vai fazer cego ser curado. Se Deus quiser fazer surdo ouvir aqui dentro, Deus vai fazer surdo ouvir. Se Deus quiser fazer paralítico aqui dentro levantar e andar, o paralítico vai levantar e andar. Se Deus quer fazer canceroso dentro da igreja ser curado, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Deus, Ele não mudou. Então a igreja é remédio. E nós sabemos que esse remédio, que é a igreja, eu posso até colocar assim, ele não é genérico não, ele é original, porque ele vem do céu, ele vem da unção celestial, lá descer o céu. Ainda que o remédio genérico falhe, mas o remédio perfeito ele não falha. Então, meus irmãos, essa revelação que Deus me concedeu sobre dois tipos de igreja, nesse capítulo de Atos, capítulo 9, e nós também vejamos nessa escritura que dentro do templo, onde está a igreja, existe o joio e existe o trigo. O trigo será tirado e o joio vai ficar. Eu posso considerar
o joio como a igreja Saulo e o trigo como a igreja Paulo. E se nós observarmos o testemunho de Paulo, os exemplos que Paulo relatou, deixou para a igreja, para que a igreja viesse obter edificação na palavra de Deus, a igreja ela não é abalada. Quantas das vezes o adversário quer te abalar, mas ele não consegue te abalar. Quantas das vezes o inimigo ele quer te abalar, mas ele não consegue abalar e nem te abalar, porque existe dentro de mim e dentro de você essa palavra. Ela foi enxertada, ela foi arraizada. É por isso que o adversário não consegue nos abalar, porque há dentro de mim, dentro de você, um tesouro celestial. E nós temos que dar valor a esse tesouro. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem nessa noite que o Senhor me concedeu. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui trazendo a mensagem, juntamente com o nosso pastor, nossos irmãos, nossa missionária, nosso presbítero, nossa diaconisa, nosso diácono, nossos irmãos, membros aqui. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela minha vida. Continue caminhando, perseverando em buscar a Deus, em aumentar a nossa fé, porque falta vir ainda mais alguém. Nós não podemos olhar para trás, recuar, largar o arado. Não. Na nossa pequena força, na nossa pequena caminhada, estamos caminhando. Deus está nos vendo. A nossa fé, as nossas orações, as nossas petições, e assim acreditamos que alguma coisa vai acontecer. Acreditamos que alguma coisa vai acontecer.